Boa noite, pessoal. Já dei 5 minutinhos para o pessoal que teve algum problema de conexão. Sejam bem-vindos a mais uma live da Nata. Eu sou Renata Araújo, criei o canal e a página Nata da Biomedicina para tentar impulsionar biomédicos para o mercado de trabalho. Hoje eu estou trazendo uma convidada que para mim é muito especial, é a Giane Ribeiro. Nós fomos colegas no estágio durante a faculdade, há mais de 10 anos, e hoje ela é entrevistada aqui na live da Nata. Então, eu sou Renata Araújo, sou biomédica, habilitada em biologia molecular, toxicologia e tenho pós-graduação em imunologia. Hoje eu trabalho com inteligência de mercado. A Giane é biomédica, tem habilitação em análises clínicas, análises toxicológicas, citologia esfoliativa, também tem pós-graduação em gestão do laboratório clínico, pós-graduação em diversidade, equidade e inclusão, pós-graduação em estética avançada e MBA em Customer Experience e Employee Experience. E atua há mais de 10 anos no mercado de análises clínicas e tecnologia. Então, hoje, eu acho que a gente vai descobrir como é que uma biomédica foi parar no mercado de tecnologia. Giane, bem-vinda, obrigada por ter topado. Pessoal, boa noite. Agradeço, Rê, pelo convite. É sempre bom, né, poder falar aí sobre a biomedicina para um mercado que a gente acha que é tão pequeno, tão restrito, né? Hoje, quando a gente, né, está na faculdade, a gente é orientado dentro mesmo da própria faculdade a achar que o universo da biomedicina se limita apenas a análises clínicas, né? Que o lugar do biomédico, ele é ali atrás da bancada. E, né, eu quero mostrar para vocês hoje que existem, sim, né, um horizonte aí muito grande aí, porque eu já passei por várias áreas ao longo da minha carreira, né, como a Rê disse, são mais de 10 anos aí, né, na estrada. Eu me formei em 2013 e vim aqui contar um pouquinho para vocês, né, de como foi essa jornada, porque o exemplo, ele motiva, né, ele arrasta, né, então acho muito legal a gente falar para expandir mesmo aí o mindset, né, porque sempre aí a gente precisa entender que o biomédico é um profissional muito versátil, né, então quando eu olho para a minha carreira, né, se vocês me perguntarem uma palavra que resume, eu falo que é a versatilidade, né, porque realmente aí eu permeei, né, por vários lugares e vim contar aqui um pouquinho para vocês, né, de como que um biomédico pode atuar aí na área da tecnologia. Não, muito legal. Então, eu recebi algumas perguntas no Instagram, mas eu queria começar perguntando por que você resolveu fazer biomedicina? Sim, a minha história ela é um pouco diferente, né, porque eu não diria que eu escolhi a biomedicina, mas eu diria que a biomedicina me escolheu. Porque qual foi o meu contexto? Quem é mais próximo sabe, né, que quando eu estava no ensino médio, eu fiquei doente, né, eu tive leucemia. Então, meu ensino médio ele foi ali muito conturbado, estudei mais em casa do que na escola, então acaba que eu não achava que eu iria dar bem no vestibular, então eu estava ali numa época de muita incerteza, né? Honestamente falando para vocês, eu não conhecia a biomedicina, mas eu já sabia que eu gostava muito de biologia, de química, então eu achava que eu ia tender a ir para essa área. Então, a escola na época, ela falou, não, faça o Enem, que ela estimulava todos os alunos a fazerem, né, o Enem. E aí chegou a hora lá de eu escolher tentar o ProUni. Então eu tinha na minha cabeça que eu queria ser engenheira agrônoma. E aqui em Belo Horizonte tinha só uma faculdade que tinha esse curso. Então eu me inscrevi lá, primeira opção, agronomia, na FEAD, que era a única faculdade que tinha agronomia, né, nessa época. Não sei se agora mudou um pouco. E a minha segunda opção, eu coloquei lá biomedicina, na coragem, porque eu só queria preencher mesmo ali as 5 opções, porque eu queria mesmo a agronomia. Aí eu comecei a fazer um curso técnico de química industrial, né? Não achava que ia dar nada certo. Até que um dia eu recebi um e-mail falando que ela havia sido contemplada com uma bolsa para estudar biomedicina. E aí meus pais falaram assim: olha, essa é uma oportunidade de ouro, né? Não é todo mundo que
é contemplado, assim, como uma bolsa, então os meus pais, eles me incentivaram a ir, né, fazer a biomedicina. Então, assim, tanto que no primeiro dia de aula, eu fiquei até, assim, com vergonha. Por quê? Porque todo mundo falava do seu sonho, falava sobre o curso, e eu nem sabia direito o que eu estava fazendo lá, porque eu nem estudei sobre o curso antes de ir, porque eu falei assim, vamos tentar. Só que aí, né, ao longo do curso, fui, né, me familiarizando, fui me identificando, e, né, graças a Deus aí deu tudo certo. Então, foi assim, né, a minha história aí com o curso, né? Então, eu fui escolhida, eu não escolhi o curso. Olha que interessante. Você sabe que isso aconteceu comigo também, né? Eu fiz vestibular para engenharia química, depois eu fiz para administração, depois comecei a cursar engenharia de produção, vi que não tinha nada a ver comigo e também ingressei na biomedicina, morrendo de medo de sangue, de agulha, de tudo que fosse possível da área da saúde, mas apaixonei durante o percurso. E o que que você sentiu de dificuldade assim durante a graduação? O que que você achou mais difícil? Durante a graduação, assim, o principal desafio, acho que o principal medo mesmo, né, assim, de todo mundo o que eu vou fazer? Né, eu tenho aqui esses 4 anos para eu estudar, eu preciso estudar, e aí o que eu me identifico, né, dentre todas essas matérias que eu estou vendo. E aí também tem aquela questão, né, o meu estágio obrigatório, ele está chegando, e aí, o que eu vou escolher? Então, eu acho que como, né, na minha época, pelo menos na faculdade, a gente não tinha essa orientação para a nossa carreira, eu acho que esse era um grande receio mesmo que a gente tinha, né? Acabou, e agora, né? O que eu vou fazer? Fora, assim, as outras coisas que acho que é difícil para todo mundo. Eu trabalho, eu estudo, eu preciso, como que eu falo? Eu preciso conciliar tudo isso, né, de uma forma que eu consiga ir bem aqui na faculdade, porque é um investimento alto, né, que a gente faz, porque por mais que a gente, por exemplo, eu fui isenta com a bolsa, né, assim, eu não pagava uma mensalidade, mas a gente tinha outros custos também, então você ficava bem naquele receio, né, um investimento, e aí, né, será que eu estou mesmo indo no caminho certo, né, o que que eu vou fazer? Então, para mim, isso era uma coisa, né, que me acompanhava muito aí ao longo do curso, né, do que vai ser de mim quando esse curso acabar. Então, desde o início eu tinha esse medo mesmo, né, não vou falar mentira, porque, por exemplo, lá na nossa época ainda, você tinha que correr e arrumar o seu estágio obrigatório, e às vezes não eram os lugares legais que estavam te dando uma oportunidade de fazer um estágio obrigatório, era muito perrengue no estágio, então, assim, são vários desafios mesmo que a gente passa, né, quando a gente estuda. Mas essa questão da carreira, para mim, ela pegava um pouco mais. Então você já pensava lá na frente, né? Desde o início, e você saiu com 3 habilitações da faculdade. Foi. Então, assim, como eu, né, eu tive ainda, assim, esse privilégio que eu falo, né, porque na faculdade, os meus pais, assim, a minha família me ajudou muito. Então, até por conta dessa questão mesmo da saúde, que eu ainda fazia alguns acompanhamentos, eu não trabalhava, assim, um trabalho CLT. Eu fazia os estágios, iniciação científica, então, eram coisas que me permitia me dedicar um pouco mais. Né? Então, na época do estágio obrigatório, eu falei, olha, como eu estou com dúvida, eu não sei o que eu gosto, né, o que brilha os meus olhos ainda, eu usei dessa oportunidade para tentar conhecer mais áreas, né, o maior número de áreas que eu pude. Então, se você for olhar, eu tive que postergar um período da minha faculdade para eu conseguir concluir os 3 estágios, porque na época eram 500 horas de estágio, né? Então, eu comecei nas análises clínicas, que é o carro-chefe do biomédico, né? Eu acho que é importante todo mundo conhecer. Então, depois surgiu, né, a oportunidade de fazer o estágio de toxicologia, onde eu conheci a Rê, né, a gente fez um estágio muito legal também, muito fora da caixa, né, Rê? A gente fez estágio na Polícia Civil, no, no setor de química, né, então foi bem interessante, bem legal, né, vários HPLCs, né, na nossa vida, né, Rê?
E também tive a oportunidade de ir para a citologia esfoliativa, né? Então, assim, citologia esfoliativa, né? Não sei se todos conhecem essa habilitação aí do biomédico, mas a gente trabalha ali fazendo o diagnóstico das lâminas, né? Dos exames preventivos aí que as mulheres fazem, né? Então, a gente detecta ali, né? Alguns micro-organismos, detecta o próprio CA também, então é uma área também bem legal, mas que exige muita atenção e muita dedicação. Mas foi uma área, assim, que me abriu portas também, porque depois, né, mais à frente, eu vou contar um pouquinho aí sobre isso para vocês. Então, uma dica que eu dou para quem está estudando, né, para quem pode, faça mais de um estágio, né, se for possível. Né, eu não sei se ainda permite, né, porque já estou há muitos anos fora da faculdade, mas isso foi muito bom e abriu muitas portas para mim aí ao longo da minha carreira. É um legal. E, tem algum, eu acho que muda de acordo com a faculdade. Eu participo de alguns grupos que tem estudantes que o pessoal fala que só pode sair com uma, outros permite duas, e agora três, eu fiquei até surpresa. E você ainda fez iniciação científica, que eu tinha esquecido disso quando você chegou lá. E como é que você ingressou, tanto na iniciação científica quanto nos estágios, como é que você conseguiu? Porque o pessoal tem essa dificuldade até hoje. Sim, eu acho que enquanto a gente está na faculdade, uma coisa muito importante é a gente fazer network. Então, assim, esteja nos simpósios, participe das ligas, conversa mais com seu professor, porque, por exemplo, eu fiz 2 iniciações científicas ao longo do meu curso. Uma foi em patologia e a outra foi em microbiologia. E eu tive essas oportunidades porque a primeira, né, de patologia, eu fiz dentro da UFMG. Então, também, eu não estudei na UFMG, tá, pessoal? Eu estudei na Unifenas, é uma universidade privada aqui, né, de Belo Horizonte. Então, conversando, né, com a professora, ela contou que ela participava de uma linha de pesquisa lá na UFMG, e aí ela viu, né, que aí, né, você dá um gás ali a mais na matéria para você se destacar, para a professora lembrar de você, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A professora falou assim: olha, eu tô vendo que você, né, tá indo bem, tá gostando da matéria, então eu tenho uma oportunidade de bolsista, né? Você quer? Então eu fui. Então, assim eu fiz. Isso foi muito bom, porque isso me poupou também trabalho lá na frente, porque eu fiquei 3 anos no FMG fazendo a iniciação científica, e nesses 3 anos eu fiz o meu TCC. Então, lá no final, enquanto meus amigos estavam doidos com o TCC, eu já estava com o meu prontinho e conhecendo também várias pessoas aí que foram muito importantes aí também ao longo da minha trajetória, né, profissional. E a iniciação da microbiologia, a minha faculdade, ela também tinha algumas linhas de pesquisa lá dentro, né, que alguns professores, né, queriam desenvolver algum trabalho. Então, eu fiz uma iniciação de microbiologia voltada para a área alimentícia, né? Então, eu isolava ali todos os micro-organismos que estavam ali no processo de fermentação do polvilho, né? Então, uma coisa também bem diferente. Mas eu não gosto de microbiologia, viu, gente? Foi bom para eu saber assim, não, eu não quero trabalhar com isso. Então, tudo isso é bom a gente fazer, a gente aprender, a gente desbravar, porque aí você vai vendo o que você quer e o que você não quer. Porque, por exemplo, eu não tinha muita aptidão para ficar identificando aquelas minúcias ali das colônias, para saber o que que era. Então, não gostava muito disso, sabe? Mas eu concluí a minha iniciação. Então, também, né, para quem tem essa oportunidade, é muito legal, porque vários professores, né, de universidades privadas, como foi o meu caso, têm uma interface também com outras universidades, incluindo a federal, que é bem forte nessas questões de pesquisa, né? Então, acaba tendo muita oportunidade ali para a gente ingressar na iniciação.